Em pouco mais de um ano de pandemia do coronavírus, além de estudar o próprio vírus, os especialistas estão sempre observando as sequelas da Covid-19. E, de acordo com os estudiosos, a saúde dos olhos tem sido afetada. O Dr. Rafael Lopes, oftalmologista, conta que já atendeu vários pacientes pós-Covid com alguns problemas. O acometimento dos olhos após o Covid, ele vem sendo muito frequente. Inúmeras situações podem acontecer, então assim, uma conjuntivite, aquela que o olho fica bem vermelho, né? Doenças da retina, glaucoma, uveites, tem várias situações em que podem acontecer relacionadas ao Covid. O mais comum delas é a conjuntivite, que é aquele quadro mais brando, né? Assim, o olho fica vermelho, irritado, lacrimejando. A gente vem percebendo que muitos pacientes vêm apresentando conjuntivite concomitante à doença pulmonar ou acometimento sistêmico geral. A gente vem percebendo também que no pós-Covid, algumas alterações podem acontecer, principalmente alterações lá dentro dos olhos, lá no fundo do olho. No olho a gente tem bastante vasos sanguíneos, veias, artérias, a gente percebe que é uma doença que acomete muitos vasos sanguíneos, então frequentemente a gente vê lesões naquela região, né? Então assim, retinites, inflamações da retina, glaucoma ou algumas outras doenças da retina são muito comuns a acontecer. O oftalmologista explicou ainda que na maioria dos casos o problema é leve e pode ser tratado e curado sem sérios riscos. Já algumas outras lesões, quando ela é da retina, quando é glaucoma ou uma uveíte, podem fazer lesões assim mais graves que precisam muitas vezes até de alguma intervenção cirúrgica ou de alguma intervenção por alguma medicação mais forte, que não seja apenas com colírios. Podem formar lesões persistentes, como também lesões passageiras, que não são tão comuns esses quadros. O mais comuns são mesmo a conjuntivite, que é passageira e com sintomas leves, a gente consegue controlar isso com colírios. Outra preocupação dos especialistas é com relação à queda na doação de córneas nos bancos de olhos. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos registrou uma queda de 210% no transplante de córneas de janeiro a setembro de 2019, em comparação ao mesmo período de 2020. Todos os transplantes de córnea reduziram o número de transplantes durante a pandemia, né? Então a gente percebe que assim, mortes devido ao Covid, o paciente não pode fazer doação de córnea, né? E todos os sistemas, assim, os serviços de transplante, como tudo está muito parado ou o serviço de saúde está muito sobrecarregado, algumas cirurgias que são muitas vezes eletivas, né, que não são cirurgias de urgência, elas foram adiadas ou diminuiu bastante o número por não ter um risco, não ser de urgência. O Dr. Rafael deixou ainda orientações para aqueles que sentirem algum sintoma nos olhos após Covid. O paciente que reclama de baixa da visão após Covid, é muito comum que esteja acontecendo alguma coisa, né? Então, até mesmo o grau dos óculos podem mudar, então sempre que após o Covid o paciente reclama de baixa de visão, ou que a visão ficou embaçada, ou olho irritado, olho vermelho, é interessante que procure um oftalmologista para a gente ver se teve alguma lesão mais assim, ao fundo dos olhos, alguma lesão mais grave, ou algo mais brando, que foi apenas uma conjuntivite, deixou o olho seco, ou o grau do óculos mudou.